Tem que se olhar, entender aquilo como um diferencial competitivo, sim, mas em que momento aquilo se encaixa com o meu modelo de negócio, com a minha estratégia de negócio. E aí isso também vai facilitar a própria empresa a entender qual é a inteligência artificial, qual é a tecnologia que se apresenta e que melhor se encaixa para o meu negócio, né? Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Prontos para mais um voo? Pois então afivelem os cintos e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou Alexandra Zanella e piloto este voo. O Saúde Summit Brasil é um dos maiores eventos de inovação do país e que há 3 anos ocorre aqui em Porto Alegre, no Centro Histórico, no CAIS, um espaço lindo que temos aqui em Porto Alegre. E é claro, né, gente, que o Sebrae acompanha, desde a primeira edição, tudo de pertinho. E hoje, neste episódio aqui, a gente vai trazer muitos insights super relevantes da última edição do Saúde Summit Brasil, que ocorreu em março. Queremos compartilhar com vocês, empreendedoras e empreendedores, um pouco do que vimos lá. E quem vai nos ajudar a interpretar todas essas tendências, foi muita coisa em 3 dias de evento, é a analista de articulação de projetos do Sebrae RS, a Carolina Niederauer. Seja bem-vinda mais uma vez ao Plano de Voo, Carol. Que bom te receber aqui, ainda mais para esse tema que é tão apaixonante. Obrigada, é um prazer, me sinto muito honrada e feliz por poder compartilhar tantas coisas, né, que a gente viu durante os 3 dias aí desse grande evento. Muito bom, Carol. Foram 3 dias lindos, né? Eu estive lá durante todo o evento. Tentei ver o máximo que eu pude. A gente não consegue abraçar tudo de tantas coisas que tem, né? E também tem que ter tempo para networking. Com certeza, eu acho que a principal entrega do evento é networking e, consequentemente, né, a atualização que a gente vê em cada um dos palcos por meio dos conteúdos que estão sendo compartilhados também. É um evento que eu gosto de dizer que ele é caórdico, né? Porque ele junta... Adorei essa expressão! Ele junta o caos, mas também a ordem ali, justamente das coisas que estão acontecendo e é um grande caldeirão, assim. Então, o empreendedor que esteve lá e que se projeta para participar dos próximos eventos precisa ter isso em mente, porque é importante ter uma visão do que vai ser feito lá, do que vai fazer, qual o objetivo de estar participando e criar uma trilha para que consiga consumir os conteúdos mais relevantes para si, para o seu negócio, mas também gerar muita conexão, oportunidades, enfim, né, benchmark também, porque é um grande celeiro que reúne e faz a reunião, digamos assim, dos principais atores desse ecossistema que é tão pulsante, né? Então, é um evento, na minha opinião, assim, extremamente importante para empreendedores tradicionais que querem se inserir nesse mercado de inovação que precisam se aproximar de fundos de investimento, de investidores, potenciais clientes. Tudo acontece durante esse grande evento. Amamos, gente! Vocês perceberam que a Carol deu uma baita dica para a gente se preparar para o evento do ano que vem, e não só para o Saúde Summit, mas para todos esses eventos de inovação. Dá uma olhada, conferir a programação antes do evento, antes de sair, porque são muitas opções e às vezes a gente chega nesses eventos, são tantos atrativos, tanta coisa nos chamando a atenção que a gente não consegue de fato aproveitar, no máximo, especialmente no que é bom para a nossa área, o que a gente está precisando. Então, fazer essa curadoria antes, definir uma trilha e deixar tempo para não fazer nada e encontrar as pessoas é uma delícia também. Começamos bem, né, gente? Já com uma dica para eventos e para o próximo Saúde Summit Brasil. Como eu falei antes, a gente selecionou 3 assuntos para falar aqui, porque nós temos 45 minutos, né, gente? Senão vocês não aguentam tanto tempo de a gente falando aqui. Então, separamos desse mar de conteúdo 3 temas que nós vamos falar aqui. Carol é quem vai nos ajudar nessa. Eu tô aqui só para fazer as perguntas. Então, nós vamos falar, gente, obviamente, de inteligência artificial, é claro, não tem como não falar. Vamos falar também sobre investimento, recursos, para quem está com o seu negócio, precisa de investidor, onde acessa, quem aciona, quais as oportunidades. Tem muito fundo gringo, gente, que vem para o Saúde Summit Brasil, que é muito legal e pode ajudar muitos negócios. E, por fim, nós vamos falar, é claro, daquelas 3 letrinhas que vocês estão acostumados a ouvir aqui no Plano de Voo, ESG, esse tema super importante para todas as empresas, independentemente do tamanho delas, isso é importante falar. E a Carol vai contar um pouquinho
Como esse ano foi bem pulsante a ideia dos negócios periféricos, dos ecossistemas um pouco mais descentralizados e como tem muita oportunidade de negócio em todos os lugares aí, gente. Simbora, Carol, na nossa Simbora, missão? Ali. Maravilhoso. Vamos começar então com a nossa querida inteligência artificial, tema transversal em absolutamente tudo, né? Uma pergunta que pode ser interpretada como uma brincadeira também, mas o empreendedor, a empreendedora, o pequeno, nosso cliente do Sebrae, precisa ter medo da inteligência artificial? Mas já de cara essa pergunta é um tabu, né? Porque toda vez que a gente fala sobre máquinas, robôs, inovação, existe esse misticismo por trás da ideia da tecnologia de substituição, né, da capacidade humana. O que eu tenho percebido e que ficou muito claro assim nas falas durante o próprio evento é que não, as coisas, a gente pode entender a inteligência artificial como a expansão do nosso cérebro humano, né? Então, muito mais uma ferramenta de apoio e potencialização do que de substituição. É lógico que a gente está falando isso de uma perspectiva de uma tecnologia que ainda não atingiu o ápice do seu desenvolvimento, né? Então, a gente está olhando para cá e muito neste nova, momento. Né? Exatamente. Então, tem muitas coisas sendo descobertas, desenvolvidas, testadas, acertos e erros, né? A gente já viu um pouco assim de alguns ajustes que foram feitos justamente por conta de como essa tecnologia, como essa inteligência vinha se desenvolvendo também. Mas eu posso te dizer com as informações que a gente tem hoje que não. Ela não vai substituir ninguém, ela vai substituir ou potencializar, digamos assim, ela vai facilitar e otimizar principalmente alguns processos, algumas tomadas de decisões, algumas compilações e entendimento, mas isso vem muito mais para ajudar nós, seres humanos, do que propriamente para substituir ou para que isso minimize o esforço e a capacidade que o ser humano tem. Principalmente uma capacidade de entender o que aquela informação que a inteligência artificial está te trazendo e te apresentando como um insumo para desdobrar em futuras estratégias, relacionamento com clientes, enfim, uma visão de como trazer mais valor para os negócios, né? Principalmente aqui que a gente está olhando para como a inteligência artificial pode impactar também a vida desses negócios, pequenos, médios, enfim. Muito bom, legal. Isso é sempre importante, né, Carol, falar sobre isso, porque é uma tecnologia que chegou super rápida, apesar de estar muitos anos, né, em desenvolvimento, sendo estudada, mas assim, para nós, né, chegou muito rápida, e sempre que coisa chega muito rápida, a gente toma um susto. Mas tem o Sebrae aí para apoiar. Lembrando sempre que se você quer usar alguma inteligência artificial ou tá com medo, bate lá no Sebrae, que tem os times muito preparados para ajudar os nossos empreendedores e empreendedoras. Carol, o que tu viu lá no Saúde Summit Brasil de empresas que estavam usando a inteligência artificial que mais te chamou a atenção? Tem algum exemplo para trazer para gente, assim? A gente, no Saúde Summit especificamente, principalmente ali na área de business, né, era marketplace, principalmente, a área principal ali. A gente tinha a exposição de várias grandes empresas e também startups que estavam funcionando ali. E aí, ali, a gente podia observar algumas startups provendo, né, serviços e produtos a partir de inteligência artificial, também como em alguns stands a gente tinha o receptivo do stand utilizando inteligência artificial, olhando para a inteligência artificial como esse mecanismo de jornada de consumo, né, do cliente que estava chegando ali. Então, a gente precisa entender, assim, que a inteligência artificial, ela se desdobra por algumas aplicabilidades, vamos dizer assim, né? E cada negócio ele vai utilizar a inteligência artificial ou a aplicabilidade dela de acordo com o seu objetivo e de acordo também com o perfil do seu negócio. Então, por exemplo, se eu não me engano, era uma grande empresa que estava fazendo, tinha um painel, um totem bem grande ali de inteligência artificial que estava fazendo essa recepção. E a inteligência artificial ali, ela tinha um avatar, e ela tinha um sensor de presença. Então, a pessoa passava na frente do stand ali, ela automaticamente já falava boas-vindas, enfim, entendia quem era aquela pessoa.
E a partir das informações que a pessoa ia trocando com aquela inteligência artificial, ela ia dando alguns caminhos. Seja apresentar o site da empresa, seja pegar alguns dados importantes que era para depois retroalimentar alguns conteúdos ou alguns materiais que seriam enviados também. Então, se a gente está falando de um evento de tecnologia, né? Utilizar uma tecnologia para causar uma aproximação do público, um reconhecimento com essa nova tendência, digamos assim. Mas também para aproximar o público, eu acho super legal. Eu participei, achei mega interativo e fluido, digamos assim. E a gente podia, como você mesmo, né, trouxe, que eu acho que isso que é uma sacada legal. Escolher o que eu quero fazer naquele momento. Se eu quero ver o produto, o serviço, ou se eu quero ver o site, ou se eu quero ir para a rede social, né? Uma decisão na mão um pouco do consumidor. Principalmente... A gente está falando ali de um evento com muitas oportunidades, né? E aí, para a empresa, né, que está se colocando, que está fazendo um investimento também de estar ali com seu produto, com seu serviço, com o seu stand, ter a inteligência artificial neste momento é ela entender também como que ela pode estar na vanguarda, né, da inovação e da tecnologia, aquilo dentro de um evento que se propõe a isso, mas também dela não perder oportunidades, né? Uma vez que a quantidade de pessoas ali do time delas vai ser limitada, né? Sim. Então, daqui a pouco aquela pessoa está falando com o outro e aí não conseguiu dar atenção para aquele cliente que passou ali e aí pode ter perdido uma oportunidade de negócio também, né? Com então, certeza. a inteligência artificial, ela serve como também, assim como eu falei, né, antes, né? Como uma expansão do cérebro humano, mas não só como cérebro, como um braço, né? Como uma expansão desse time, como uma expansão da presença. E pensa... No impacto, por exemplo, eu que estava ali visitando, né? No impacto de olhar para um stand e ter algo que me chame atenção e seja funcional, né? Nesse sentido da tecnologia. E olhar para um outro stand que não tenha nada. Ele vai me chamar atenção, vai acabar sendo um diferencial competitivo para minha empresa, para mim como marca também. Ama uma coisa que se mexe, que tem vida, tá ativo, minimamente né? curiosidade eu vou ter Tipo, de que chegar ali. É aquele bonequinho ali. Exatamente, né? Então, hoje em dia existem, falando especificamente, né, da inteligência artificial a partir desse avatar, existem várias soluções e aí depende muito de cada perfil de empresa. Ela pode variar de uma identidade mais caricata, né, usando cartoon, por exemplo, se a empresa vai lidar com crianças, é uma identidade, uma linguagem que se comunica melhor com crianças, uma realidade que pode ser mais humana, né, como é que se diz, mais persona, assim, uma pessoa que parece muito mais real e aí contempla mais essas corporações, grandes corporações e tal. Então, depende muito também. Então, hoje existe uma gama imensa do que ela pode fazer, como ela pode se apresentar e a aplicação dela. É importante as empresas também entenderem que muito mais do que a tendência, né, de eu quero ter uma identidade, uma inteligência artificial aqui para surfar no hype da onda. Todo mundo tem, a mamãe já dizia, né? Você não é, eu também quero, todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Exatamente, né? Tem que se olhar, né, Carol? Tem que se olhar, entender aquilo como um diferencial competitivo, sim, mas em que momento aquilo se encaixa com o meu modelo de negócio ou com a minha estratégia de negócio. E aí isso também vai facilitar a própria empresa a entender qual é a inteligência artificial, qual é a tecnologia que se apresenta e que melhor se encaixa para o meu negócio, né? E aí, durante os palcos, a gente estava ouvindo muito, assim, os especialistas e palestrantes falarem sobre isso, né? No ponto de vista de... Se eu estou olhando para dados, eu vou usar uma inteligência artificial que olha para previsibilidade, digamos assim, né? Que ela tem um nome específico que é uma inteligência artificial de precaução, de... Preditiva, exato. E gravamos tantos episódios na Mercopar e esta, com certeza, foi uma das palavras mais ditas, Carol. Assim, o preditivo eu incorporei na minha vida. Nunca mais vamos esquecer do preditivo. Do preditivo. Exatamente. Agora, se eu quero uma inteligência artificial que já seja mais interativa e a partir dos dados ela me traz novas oportunidades, sejam de imagens, de áudio, de textos, aí eu já estou falando de uma mais generativa. Então, assim, entender as diferenças e como cada uma pode entregar e gerar valor para o seu negócio é importante antes de qualquer coisa, antes de ter ela, antes de falar sobre inteligência artificial. E eu acho que esse foi um grande ponto que vários palestrantes e vários painéis acabaram reforçando, assim, como um impacto para pequenas empresas que, porventura, poderiam assumir ou incorporar
inteligência artificial nas suas estratégias, nas suas relações com consumidores, com clientes, enfim. Então é algo bem importante de se pensar assim, antes de só fazer um investimento consideravelmente grande, né? Mas também que seja, que tenha uma visão bem clara, né, de como a empresa pode se beneficiar disso também. Porque a gente sempre, né, lembra que pro pequeno o caixa é mais curto, um erro pode ter consequências muito mais graves do que uma grande, né? Então, dar um passo desse, como você bem falou, que tem um investimento para isso, tem que ser assertivo. Exatamente, assim. E esse é um evento que eu acho super legal justamente para trocar experiência com outras empresas que daqui a pouco já estão incorporando esse tipo de tecnologia, por exemplo, no seu dia a dia, mas também para, a partir dos painéis, a partir dos conteúdos, entender, bom, o que as empresas já estão fazendo, o que deu certo, o que não deu certo, quais as estratégias que já estão em operação, para eu não partir do zero, né? Para eu, como pequeno, que tem uma margem pequena de erro, não errar naquilo que já foi testado. Se já foi testado, a gente não precisa errar de novo, né, Carol? Exatamente. Então, importante isso. Eventos como esses são super legais nesse sentido também, né? Para eu minimizar o meu erro a partir dos cases que estão sendo expostos lá, das pessoas que estão disponíveis para a gente conversar também. Muito bom. E essa é uma ideia, né, que o Sebrae leva sobre compartilhar, sobre ouvir quem já falhou, para que outros não falhem, boas práticas. Então, isso é muito bacana. Gente, como eu falei, vai ser uma pincelada sobre cada um desses 3 assuntos aqui, mas lembrando vocês que tem muito conteúdo que foi produzido durante a Saúde Summit Brasil, os 3 anos, está tudo no portal. Chama a gente pelo inbox das redes sociais, telefona, manda por qualquer lugar contato que você vai receber muita coisa, mas lá no portal tem um montão de conteúdo, inclusive sobre inteligência artificial, gente. Eu acho que vale ressaltar também que os 3 dias de aprendizagem geraram, né, um e-book super legal sobre as tendências, sobre os conteúdos. Então, vale a pena acessar o material que o Sebrae produziu e toda a equipe, né, produziu com muito amor e carinho depois dessa grande imersão aí no Saúde Summit. Boa! Vamos então para o nosso segundo tópico de hoje, Carol, no nosso grande resumo da Saúde Summit Brasil 2024. Uma coisa que todo empreendedor não tira isso da cabeça. Grana, investimento. Às vezes a gente não tem caixa, quer para poder ampliar, precisa ter grana. E aí não tem a grana, precisa ir buscar um investidor. Se falarmos das startups, então esse é o mundo das startups. E vale lembrar que vem muito fundo estrangeiro, né, Carol? Aqui para a Saúde Summit Brasil. Então eu queria que tu nos desse um panorama, assim, sobre os dinheirinhos, barulho de dinheirinhos, né? Que a gente precisa para fazer o mercado crescer. Eu acho que você trouxe uma palavra super pertinente para esse tema, que é expansão, expandir. E principalmente eu, que estou no dia a dia ali lidando com as startups em fase de modelagem, operação e escala, né? É muito comum, assim, empreendedores em estágios iniciais virem dizer: eu preciso de dinheiro para fazer esse negócio acontecer. Eu entendo essa narrativa e dinheiro sim é importante, mas dependendo do estágio de maturidade que ele chega para a startup ou para esse negócio, enfim, pode ser algo negativo ao invés de algo positivo, né? Então, isso é muito legal quando a gente fala de eventos que vão desmistificar a entrada, investimento, a entrada de capital a partir de investidor externo, justamente porque cada vez mais que a gente tem esse assunto em pauta, os próprios investidores, o próprio mercado, o próprio ecossistema vai se regulando, digamos assim, para entender em que momento eu, como startup, preciso receber esse dinheiro, para que esse dinheiro seja útil para fazer o meu negócio escalar, o meu negócio crescer e expandir, e não eu acabar colocando ele prematuramente no negócio e acabar tomando decisões erradas com esse dinheiro, né? Sim, a gente já viu muitos casos, né? Muitas empresas que tinham tudo, estava tudo bonito, plano de negócios legal e vem um aporte, investimento equivocado e perde-se. Porque existe uma maturidade, né? Que o negócio precisa atingir para que esse dinheiro realmente sirva para expansão e para escala.
E não só o negócio, consequentemente a equipe, os empreendedores envolvidos ali. Então, isso é extremamente importante. Dinheiro hoje não falta, diferente de 2014, por exemplo, quando eu iniciei no mercado de startups, ali, quando a gente começou no próprio Sebrae, hoje um dos principais programas de desenvolvimento, que é o Startup RS, em 2014, pouquíssimos programas, quase. enfim, e grupos de investidores, aceleradoras a gente tinha. Hoje, nossa, realmente, assim, não falta recurso e a gente está falando dos mais variados tipos. Seja investidor anjo, seja aceleradora, seja fundo com o investimento não reembolsável, digamos assim, que é como a gente fala, né, fundo perdido. Vão me matar por falar fundo perdido aqui, mas tudo bem, né? Esse investimento não reembolsável. Mas no ano passado, o South Summit liberou um mapeamento ali de quantos, né, eles acabaram gerando em negociações entre investidores e startups. E estava em torno de 83, 84 bilhões de reais a partir de negociações feitas durante os 3 dias de evento. Nossa, gente, isso é um montante muito significativo, Muito significativo. Né, Carol? E a gente está falando do Brasil, né, que é um país ainda com um grande potencial de crescimento, não só em investimento, mas também das próprias startups, dos próprios negócios. Esse é um ponto extremamente importante. Então, assim, dinheiro não falta. O que falta é a gente ter um pouco mais de maturidade, tanto dos negócios quanto dos empreendedores também, para entender em que momento esse dinheiro vai ser mais bem aplicado ou útil para o meu negócio conseguir escalar e ter projeção, tração dentro desse mercado, né? Do negócio, enfim. Legal. Bom, aqui também podemos dizer que o Sebrae tem times preparadíssimos para ajudar com isso, né, Carol? Sim, a gente tem uma área específica, né, que vai acabar desdobrando todos os programas. Tem um programa extremamente consolidado para que é essa fase de captação de investimento, que é o Capital Empreendedor. Ele é um programa já nacional do Sebrae e, se eu não me engano, agora já está com inscrições abertas para o próximo ciclo, né? A gente consegue ali pelo site do Sebrae, pelo site específico de startups, Sebrae Startup RS, ter acesso às informações. Então, ao longo do tempo, o Sebrae também foi entendendo assim, como que a gente poderia desenvolver programas que olhassem para o estágio de maturidade de cada uma das startups e dos seus negócios e conseguindo calibrar a entrega a ponto de ser mais assertivo para aquele empreendedor conseguir otimizar o tempo dele e também o foco daquilo que estava precisando, né? Então, hoje a gente tem dentro do Startup RS 3 grandes jornadas que olham para o desenvolvimento dessa startup, que começa lá na parte de ideação, olhando para se essa ideia tem oportunidade de mercado, se essa oportunidade é uma oportunidade real e não só do ponto de vista do empreendedor apaixonado pela sua ideia, né? Apaixone-se pelo problema e Pelo não pela problema. solução. É tão batida essa frase, né, Carol? Mas ela é muito tem um real, sentido. ela tem um sentido. Não dizem que clichê é clichê porque é uma verdade falada Né? várias vezes? Então, é exatamente isso. E aí a gente olha para os programas de operação, então, para aquela startup que já passou da fase de validação e está na fase de operação comercial. E aí os programas que olham para atração, aproximação com o investidor, escala desse negócio. E o Capital Empreendedor, ele é justamente esse programa que olha para a fase de como eu me preparo para receber esse investimento e como esse investimento também vai ser melhor utilizado, né, dentro da minha estratégia de negócio e dentro da minha startup, para que seja um negócio sustentável a longo prazo. A longo E dentro do South Summit a gente tinha rodadas específicas de matchmaking que estavam acontecendo com investidores, então o Sebrae ajudou o evento a organizar essas rodadas. A gente teve também a grande competição de startups, né? Sim. Que tivemos aí durante os 3 dias de evento. Cada dia a gente ia diminuindo um pouquinho até chegar nas 3 principais. Fora, assim, A batalha, voltando, as pessoas amam, né? Amam. Amam, porque é muito legal. A gente fica vibrando e fica os 3 dias esperando, vivenciando junto com aqueles empreendedores. Eu acho isso muito legal. Eu, enquanto empreendedora, adoro quando tem apresentação de pitch, isso tudo em evento. Eu fico anotando, Carol. Eu acho que eu tô certa, né? Enquanto empreendedora, eu fico observando o que eles contam. Inclusive, eu já vi oportunidades de negócio para mim, observando
uma batalha. Não, eu acho que ali a gente tem uma aula ao vivo, né? Uma aula ao De como ser objetivo Nossa. e claro na apresentação, de uma forma bem sucinta, assim, né? De apresentar qual é a oportunidade, o que é o negócio e como eu consigo instigar a minha audiência. Naquele momento, é claro que eles estão apresentando com foco ali numa banca Sim. de especialistas. Mas é sempre importante a gente ter em mente, né? Qual é o objetivo dessa apresentação, quem é a minha audiência para eu conseguir construir essa narrativa e essa próxima fase, né? Como que eu vou dar o próximo passo? Com o investidor, como eu gero engajamento e interesse dele em querer falar comigo, né? Em gerar uma próxima conversa. E com o público de conhecer mais sobre a minha solução, de eventualmente ser o meu cliente, né? Se for o caso. Então, a gente acaba aprendendo muito. Então, de novo, né? Esse é um evento que a gente aprende em cada um dos momentos, assim. Seja conversando com as startups que estão expondo, seja nos conteúdos que estão disponíveis, seja na apresentação dos pitches que estão acontecendo. Então, é muito a gente estar abertos, né? Para entender cada um dessas oportunidades, mas também ser focado, assim, né? O que eu quero com aquele evento e como eu posso, a partir de tudo isso que está disponível ali, assumir para mim e aprender, né? Com quem está ali se disponibilizando. Então, as pessoas estão muito abertas também durante o evento a compartilhar, a se conectar, a gerar novas oportunidades. E deve ser por isso, provavelmente, né? Por conta dessa abertura, que a gente tem um volume tão considerável de investimento que foi feito nas rodadas anteriores. Eu ainda não tenho dado desse ano, mas provavelmente a gente vai ficar bem próximo ali nas casas ali ainda de bilhões, né? Olha isso, são 3 dias, né? De valores que foram negociados de investimento durante o evento. Muito bom, né, gente? Olha a importância, aquilo que a gente fala sempre por aqui no Plano de Voo, de se conectar com outras pessoas, de encarar o mercado como parceiros e não como concorrentes, de nossa, não posso contar nada pro meu vizinho, porque ele pode ser meu concorrente, roubar meu negócio. Roubar minha ideia. Roubar minha ideia. Pelo contrário, né, Carol? Vivemos um mundo que é muito conectado, intraconectado, que as expressões que a gente já tá cansado de ouvir, cocriar, né? Elas fazem sentido, porque a gente consegue unir forças, entender aquilo que a Carol trouxe antes, né? Quem já errou, poder observar e falar, pô, essa pessoa já trilhou esse caminho, já deu ruim, já apontou que não funciona, a gente não precisa trilhar ele de novo, e é isso a gente ganha em eficiência, em agilidade, em maturidade da empresa, e mais fácil de cruzar o Vale da Morte dos 3 anos das empresas, né? Que a gente tem aí um dado que é triste, né? No nosso Brasil, de um número grande aí de empresas que acabam fechando por não conseguir, né, os seus negócios ficarem de pé depois de 3 anos. Exatamente. A gente tem... Eu sempre gosto de relembrar, né, que existe uma curva de adoção à inovação e à tecnologia. E essa curva, ela fala de como o mercado, ele absorve aquela inovação, aquilo que aquela empresa está disponibilizando. E esse dado aí é super importante de empresas que morrem, startups que morrem depois do 3º ano, porque justamente elas não conseguiram passar essa curva de aprendizado do próprio mercado. Isso significa que ou ela não estava atenta para as questões do próprio mercado em relação, será que esse mercado está maduro o suficiente para receber essa inovação nesse momento? Ou será que aquilo que eu estou propondo como solução é uma solução que vai resolver um problema real? Então, essas duas coisas precisam estar muito claras na mente de quem está se propondo a desenvolver algo inovador, porque senão o risco de cair nesse vale da morte é muito grande. Então, se a gente já tem dados para explorar sobre isso, se a gente já tem case para falar sobre isso, se a gente já tem eventos maduros o suficientes para fazer com que a gente avance casas de forma mais consolidada, né? Então, não vamos negligenciar os fatos, nem os dados que estão disponíveis por conta de uma hipótese, uma sensação, um apego que a gente tem às nossas ideias ou às soluções que a gente acaba se apaixonando no meio do caminho, né? Vamos utilizar a paixão, o envolvimento, sim, para colocar foco naquilo que precisa ser feito, mas sem negligenciar aquilo que é real e que o mercado nos apresenta também. Gente, gostoso demais ouvir uma especialista com tanta propriedade falando desses temas, né, gente? Vamos ouvir a Carol, vamos ouvir a voz da Carol.
tem muita experiência aqui, muito trabalho e conhece muitas empresas na sua vivência no Sebrae. Muito bem, então vamos dar um check no tema investimentos, recursos e tudo mais e vamos para a nossa última etapa aqui dessa edição do Plano de Voo, onde a gente vai falar sobre ESG. Falamos tanto, né, gente, aqui sobre ESG já. Acho que exploramos bastante em todas as pontas, como a Carol brincou, né, antes da gente iniciar a gravação, que quando a convidaram para vir gravar, falaram também de ESG. Ela falou, mas o que de ESG, né, Carol? Sim. Porque é um mundo e, de mundo. novo, assim como a inteligência artificial, o ESG é uma transversal que não é, vai ter um departamento de ESG, né? Ela está em absolutamente toda a empresa. Ela precisa estar no DNA também, né? Porque, principalmente de empresas nascentes, assim, é importante que a gente tenha o pilar de ESG inserido desde sempre, desde a concepção da própria empresa, para que a gente consiga, de fato, ser honesto com o mercado e sustentável, né, a longo prazo. Então, sustentável em todos os sentidos. Em todos os sentidos, sentidos, exatamente. E até eu ouvi uma frase durante o evento que fez muito sentido em relação a esse tema, né? Que não basta hoje as empresas elas serem financeiramente favoráveis. Elas precisam ser socialmente, ambientalmente e transparentes, né, com o mercado. E isso a gente vê principalmente quando a gente está falando de investimento. Hoje, investidores não olham só para a parte de se esse negócio é bom, financeiramente também, mas qual o impacto social e ambiental que esse negócio gera. Esse eu acho que é o principal fio. Não. Principalmente para as pequenas também, startups ali, elas têm um grande potencial de crescimento, mas elas começam pequenas, né? E as micro e pequenas empresas mais tradicionais também têm um diferencial competitivo ou podem agregar um diferencial competitivo muito grande e expressivo, principalmente se olharem para essa pauta de ESG. Não tem volta mais. Não tem volta. Caminho literalmente sem volta. E se a gente conectar isso que você falou, Carol, com o tema que falamos agora há pouquinho, investimento, e se recortarmos ainda para fundos de investimentos estrangeiros, aí isso fica... né, é muito o mundo inteiro olha para o Brasil com uma condicional, especialmente questão ambiental, né? Uhum. E a gente pode dizer que até um dos grandes, se o Brasil ele vem caminhando e até a gente tem hoje programas bem significativos, o próprio Sebrae tem um programa específico para startups que olham para a biodiversidade, que é o Inova Amazônia. Então, se essas startups, esses empreendedores entenderem isso como um diferencial, existe um caminho muito longo e próspero, né, que ele pode acabar assumindo a partir dessa perspectiva. Então, sim, né, assim como a gente falou, investidores, eles não estão olhando só para a capacidade de geração de receita e de lucro que essa empresa tem, mas principalmente para quais os impactos e como esses impactos acabam se desdobrando, digamos assim, na sociedade que a gente vive. Muito legal essa tua fala, super importante. Dentro disso, né, que a gente poderia falar sobre 1 milhão de coisas, a gente fez um recorte que eu particularmente gosto muito, acompanho também, e dentro desse recorte, mais um recorte do empreendedorismo feminino, que são os negócios periféricos, né? Que às vezes a gente fala tanto sobre os ecossistemas, as conexões, e costuma ficar nos grandes centros, a gente não vai para a periferia, e lá tem um ecossistema que funciona quase que independente, né, Carol? E eu acho que esse ano eu vi muito negócio periférico sendo mostrada, apresentada aqui dentro do Saúde Summit Brasil, né? E a gente já teve aqui uma das pessoas que estava lá, que é a Gabi Valente, minha amiga, que eu tive o prazer de emprestar para ela essa cadeira que eu estou sentada aqui para que ela apresentasse 5 episódios do Plano de Voo, especificamente sobre o MEI. Eu tô arrepiada toda vez que eu falo. Gabi passou a fazer parte da minha vida de negócios, inclusive uma mulher incrível, uma diarista que viu na própria profissão de diarista uma oportunidade para crescer, empreender e ter um negócio de impacto social. Hoje ela tem a Escola das Diaristas
que ganhou o Expo Favela, ela é capa da revista Exame. Então, Uma Gabi, força, uma potência, uma Gabi. força, uma potência que inspira todas nós mulheres e dá uma aula para todas nós mulheres, que é uma força. Eu falo, da onde você tira tanta força, disposição e tempo no teu dia? E cuidar da família, de tudo, e tá sempre de bom humor. Então, gosto muito de falar sobre isso. A Gabi foi parte da campanha Sebrae é pra ti, né? Contando essa história. Mas teve muitos projetos como a da Gabi, né? E cada vez mais, assim, eu fico muito feliz. E eu acho que é um tema extremamente necessário. Que esse tema tenha relevância do ponto de vista da potência que é também, não só da vulnerabilidade ou das mazelas, digamos assim, Sim. que acabam contemplando. Mas a Gabi é a expressão dessa potência, assim como vários outros empreendedores que estavam lá. O Michel do Hub Formou também estava presente. Maravilhoso esse Hub. A Roberta Capitão também, das Mulheres da Restinga, também estavam presentes. Trabalho espetacular que elas fazem na Restinga. Exatamente. E eu falo que eu aprendo com elas, né? Elas que me dão aula, com certeza. Eu, como empreendedora, aprendo sempre com elas. Todos os dias. E aí, e principalmente, né? Enfim, tem outros, né? Outras entidades, outros empreendedores que também estavam presentes e marcando presença nesse grande evento. Mas é impossível não olhar com todo esse potencial e valorização da inovação que esses empreendedores periféricos têm, justamente dentro de um evento que fala sobre inovação. Inovação, se a gente olhar, né, para o conceito, não é a gente potencializar, resolver problemas reais ou potencializar aquilo que pode ser melhorado. Então, imagina num ambiente de escassez, muitas vezes, né, que esses empreendedores periféricos acabam lidando todos os dias, o nível de inovação que eles precisam ter para lidar diariamente com essas adversidades e para conseguir consolidar negócios dentro dessas regiões. Então, quando a gente fala sobre ESG, olhando para a pauta do social, também é entender que esses eventos eles precisam incorporar essa potência, que não está só nos grandes centros, e Porto Alegre tem feito esse movimento através do Pacto Alegre de uma forma muito assim, que eu tenho exemplos muito qualificados e um movimento muito sólido também, que vem olhando para esse tema de uma forma bem estruturada, né, e ativa. Que é importante, não basta só jogar. A gente tem uma expressão que não dá para fazer só para fazer espuma. Espuma, exatamente. Né? A gente precisa ter efetividade, precisa ser lá no território com esse olhar um pouco diferente, assim, do que foi feito por muitos e muitos anos. Exatamente. E a gente vem construindo isso a vários braços, Sebrae assumindo seu papel aí também, olhando agora, e principalmente agora eu faço parte da gestão desse programa que olha Parabéns. Para o desenvolvimento desses territórios, né? E olhando para toda essa potência. Então, a gente vem construindo um passo de cada vez, porque mais importante de fazer para é fazer com essas comunidades e com essas pessoas, porque eu sei o que eu, Carolina, dentro do meu universo, vivi e preciso, e eles, melhor do que ninguém, sabem o que eles precisam também. Com então, certeza. Essa é uma junção de esforços e de olhares, e ela sempre parte de lá para cá para lá ou de lá para cá, enfim, e não a gente assumindo que a gente sabe todas as necessidades e aquilo que é melhor para o território. Então, a gente teve diversas pautas bem conscientes e bem importantes no South Summit. Espero que as próximas edições acabem abrindo cada vez mais espaço, e é uma tendência, né? Cada vez que a gente vai abrindo espaço para essas falas, as pessoas entendendo melhor também o que está acontecendo, qual é a potência toda por trás, é inevitável que a gente não olhe mais para isso e não discuta mais sobre esses temas que são tão relevantes. É muito importante isso. E também que essas comunidades que costumam estar à margem, não só tenham espaço, seu espaço de direito, mas que esteja preparado para essa comunidade, que elas se sintam parte disso, o que de fato é. Né? É muito bonito esse desafio assim da sociedade civil, de entidades como o Sebrae, né? Que há uma movimentação, né? O Pacto, eu sou assim, fã demais. Acho que esses movimentos, eles são muito especiais, muito importantes. E eu sempre acredito que é responsabilidade de todo cidadão se envolver para ter um mundo mais equitário, melhor para viver, para a gente criar melhor as nossas crianças, para os nossos
velhinhos terem mais qualidade de vida. Então, acho que é sim uma responsabilidade não só das entidades, não só do governo, né? Carol, eu tenho certeza que tu também, a Carol, pessoa física, também se doa, né? Para estar envolvida nesse movimento todo. Isso aí, eu acho que como é que se diz? Se você escuta a Gabi falando, se você escuta o Michel falando, se você escuta a Roberta falando, enfim, ou a Samanta da Rede Calabria também, que fica ali na Bom Jesus, é impossível a gente não entender a força que existe para fazer tudo que eles fazem acontecer, o impacto disso, não só para eles como empreendedores, mas para os territórios que eles orquestram, digamos assim, e que eles fazem parte, mas para fora disso também, né? O como que isso acaba irradiando impacto para outros empreendedores se sentirem pertencentes também, estarem presentes. Então, a gente está falando da terceira edição do Salt Summit. A primeira edição, o Sebrae, ele apresentou um mapeamento bem importante que a gente fez em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, realizado pelo Instituto Locomotiva, sobre a perspectiva e o perfil empreendedor de 5 vilas aqui de Porto Alegre. No segundo ano, a partir dessa perspectiva, a gente já conseguiu ver mais empreendedores periféricos presentes, expondo e debatendo sobre os temas. E esse ano, muito mais. Então, a gente teve temas bem relevantes em vários palcos. A gente já teve ali, principalmente no Marketplace, empresas. A Gabi estava lá presente, o Michel também estava presente, a Roberta também estava presente, enfim. Então, a gente teve também uma expressão bem, bem legal com o Poetas Vivos, que estava acontecendo, eles estavam fazendo uma batalha de slam e tudo que vem por trás disso, né? Todo o acesso que eles acabam trazendo para a comunidade local. Então, cada vez mais, a cada ano, a gente vai abrindo mais oportunidades, vai reforçando essa presença e fazendo com que esse impacto que eles geram lá na ponta, lá na comunidade deles, também seja irradiada e seja visibilizada, né, digamos assim, por quem não está ali no dia a dia. Quem não... Trazer para a realidade de outros grupos. Uhum. Para quem não sabe o que é um slam, então, que a Carol trouxe aqui, o slam é uma batalha de rima, de poesia. Então, tem aqui em Porto Alegre um movimento muito forte chamado Slam das Minas, que são as gurias. E ele roda muito a cidade inteira e tem uma das edições que é aqui na Praça da Matriz, bem no centro de Porto Alegre. É muito legal, gente. Eu frequento, então eu gosto muito. Acho que tem que ir, é um lugar que é muito legal, quebra um pouco de como a gente enxerga as coisas, né? E é legal, a diversidade já está mais do que provada que as empresas com diversidade é que se mantém melhor de pé, tem mais sucesso, e isso vale para tudo. E eu acredito muito no poder da educação e da arte. Então, acho que trazer os movimentos artísticos, colar eles com o movimento de inovação, porque tá tudo junto e misturado. Tá tudo junto e misturado, muito bem. Acho que essa é uma fala que contempla bem, né, um pouco desse movimento. Tá tudo junto e misturado. No Salt Summit a gente viu isso muito acontecer e espero que nas próximas edições a gente vê cada vez mais tudo mais junto, muito mais misturado. Muito mais e mais coisas diferentes ainda. Carol, que delícia esse papo. Eu fiquei aqui com a cabeça cheia de coisas. Já li o e-book de vocês lá, que estava muito legal. Eu consumi todo o conteúdo que vocês fizeram, tá? Eu admito aqui. E te agradecer demais por ter vindo, teu tempo. Que gostoso conversar contigo. É bom, assim, te ouvir falar. E tem um brilho no teu olho quando você fala, que dá pra ver que tá transmitindo do jeito que tu atende a essa galera linda e empreendedora que batem lá no Sebrae. Obrigada, Ali. De novo, né, o Sebrae está aqui para ajudar e para ampliar as possibilidades. Eu, nesse papel de gerenciar esses projetos, hoje eu fico cuidando da parte de startups, games e vilas agora também, né? Então, para mim é super legal quando essa conexão acontece sobre aquilo que a gente tem sobre a oportunidade, chega na ponta, né, nesse empreendedor. Então, sem dúvida nenhuma, assim, fiquei muito feliz com o convite de poder partilhar parte de tudo aquilo que a gente viu e viveu durante esses 3 dias de evento, né? Espero que, se ainda é uma dúvida, que ano que vem esses empreendedores que não puderam participar esse ano estejam presentes, né? E aqueles que não puderam participar, fica a dica do nosso e-book aí, que contempla vários insights e vários aprendizados que foram compartilhados durante esse evento.
Muito bem, gente. Então, um obrigado especial para você que acompanhou a gente até agora. Você sabe que tem muito conteúdo do plano de voo e também no portal do Sebrae, gente, nas redes sociais. Acesse sebrae-rs.com.br. O e-book tá lá e muitas outras informações. Mas lembre-se sempre, se você tiver qualquer dúvida, procura o Sebrae pelas redes sociais, pelo telefone, pelo portal. Se você está no interior, bate lá na sede, que tem várias sedes espalhadas aqui pelo nosso estado, nas regionais, que sempre vai ter um time muito legal para te atender. E eu espero encontrá-los todos no ano que vem no Saúde Summit, né, Carol? Para a gente fazer mais trocas ainda. Quer saber como tornar a inovação uma constante na sua startup? Para maximizar o seu potencial, acesse o e-book na descrição desse episódio e transforme sua empresa. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica e edição de Paulo Neto e a coordenação audiovisual de Gabriela Perufa, aqui da Padrinho Conteúdo. Eu sou Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até o próximo episódio.